Nesse segundo ponto, nós vamos falar de dinheiro, continuar falando de dinheiro, mas não só de capital social, né? Mas é a movimentação financeira no dia a dia da empresa. Tá? O pequeno negócio, ele não deve, o empresário ele não deve ter todos os ovos num local só. Né? Ele não deve ter ter só uma fonte de renda, que seria aquele negócio que ele está montando. Tá? Esse é um conselho que eu dou, porque às vezes nós nos apropriamos do dinheiro que não é nosso, o dinheiro que é da empresa. Um dinheiro que serve para outras coisas da empresa e nós tomamos para nós. Tá? Então, o conselho que eu dou, e que seria interessante, que nós tivéssemos uma outra renda principal até que a nossa empresa entrasse numa fase de amadurecimento. Tá? Quanto tempo demora isso, Flávio? No mínimo 2 anos, tá? Podendo chegar até 5 anos, tá? Então, aquilo que eu falei no primeiro ponto lá, a gente tem que ter paciência para aguentar esse tempo. A coisa vai acontecer, nós vamos errar, vai ser uma sucessão de erros e acertos, até que nós aprendamos a trabalhar com a nossa empresa, com o nosso produto, com o nosso público, e aí nós venhamos a ter sucesso, tá? Então, a primeira deixa que eu dou é o seguinte: tenha uma segunda renda, tenha uma renda principal, não dependa única e exclusivamente da empresa. Então, é o caso assim, se você com a sua esposa vão montar, se a sua esposa também trabalha, então tira ela do trabalho, bote ela para fazer gerir a empresa junto com você nos seus tempos, no seu horário vago, passa um salário para ela, porque ela saiu da empresa, então o salário tem que ser um salário que não falar logo daqui a pouquinho, um salário que seja compatível com o crescimento da empresa, mas você fique na sua renda principal. Então as suas despesas, as despesas da sua casa, fica com você, ou vice-versa, né? Ou no caso você que ganha menos, então deixa ela lá no seu emprego e tal. Então a gente precisa ter uma outra fonte de renda, a gente precisa ter um outro lugar que venha dinheiro até que a minha empresa consiga se amadurecer, né? E dentro desse aspecto também, e o que leva muitas empresas a falirem, é que há uma mistura da pessoa física com a pessoa jurídica. Tá? Se eu não tenho lá uma fonte principal de renda, eu dependo única e exclusivamente da empresa que eu montei, eu preciso estabelecer para mim um prolabore. Um prolabore que vai crescendo à medida que a minha venda vai crescendo, à medida que a minha empresa vai crescendo. Então, eu estipulo lá um percentual. Tá? Então, nós vamos começar com um prolabore de tanto. E eu vou viver do meu prolabore. Eu não vou viver da movimentação ou do capital de giro da empresa. Porque se eu tirar de lá o tempo todo, eu não vou permitir que a minha empresa cresça. Eu tenho que permitir que a minha empresa cresça. Tá? Eu tenho que dar esse tempo, né? Então eu tiro de lá um percentual do meu faturamento bruto, tá? Então estipule lá quantos por cento. Então, se é uma empresa familiar, se eu posso tirar 10% de salário para atender a necessidade minha, da minha esposa e dos meus filhos, show de bola. À medida que a empresa vai crescendo, então esse percentual permanece, os 10% ali, né, no caso, porque tem ainda seu lucro final lá. Você tem que olhar, vai ter um lucro final, então, mas você precisa viver desse percentual que você estabeleceu ali de prolabore. Então, não pode se misturar pessoa física com pessoa jurídica. Né? A empresa está indo bem, o cara compra um carro top lá, e quem paga a prestação é a pessoa jurídica, vai quebrar junto com a pessoa física. Então, assim, a gente precisa ter um orçamento bacana e eu não posso misturar. E no começo, então, que eu tenha outra fonte de renda, tá? Que eu não possa depender dali. Já viu aquele negócio, vender de dia para comer de noite? Né? E a gente fica trocando figurinha. Não pode, tá? Então, assim, a empresa, no tempo que ela está crescendo, ela precisa de reinvestir. Lembra daquele exemplo que eu dei? Eu vendia 5 mil, vou para 10 mil, vou para 15 mil, 20 mil, até chegar a 30 mil. O meu capital de giro ali, ele tem que aumentar. E na medida que você vai crescendo, você vai ter que comprar mais imobilizado. Por exemplo, eu comecei aqui com um freezer. Daqui a pouco eu tive que comprar outro. Hoje eu tenho 4 freezer. Eu tenho 4 freezer, mais 3 de bebida, mais uma geladeira, né? Para aguentar a minha demanda. Aí eu vou ficar com isso? Não, eu já estou pensando numa câmara fria.
porque a demanda aumentou, então eu preciso do câmbio fria. Se eu não tiver dinheiro para investir na empresa, ela não cresce. Tá? Então, eu preciso ter uma renda principal no início. Se eu não tenho essa renda principal, eu preciso estabelecer para mim um Prolabore e firmar naquele Prolabore um percentual do meu faturamento. À medida que a empresa vai crescendo, eu posso então aumentar, vai aumentando automaticamente aquele dinheiro, porque 10% de 1.000 é uma coisa, 10% de 10 mil, 20 mil, 30 mil é outra coisa bem diferente, tá? Mas eu preciso estabelecer o Prolabore. Esse talvez seja o principal situação que fazem as pequenas empresas quebrarem. Beleza? Vamos para o terceiro ponto aqui, tá? O terceiro ponto, ele tem a ver comigo também. Tem a ver comigo, com a minha empresa, tá? Eu preciso ter controle dela. A ideia é eu ter a empresa aqui, ó, na palma da minha mão. Eu saber o que está acontecendo, tá? Então eu preciso controlar tudo. Eu preciso saber quanto eu vendo. Eu preciso saber quanto custou o produto que eu vendo. Preciso saber quanto que eu pago de impostos. Eu preciso saber quanto que eu gasto de embalagens. Eu preciso saber quanto que eu gasto de uniforme. Eu preciso saber quanto eu gasto de sacola. Eu preciso ter isso anotadinho. Vamos imaginar que eu não tenho um sistema. Eu estou começando pequenininho, então eu tenho que ter uma boa agenda para anotar diariamente as minhas despesas, né? Eu preciso entender lá na frente o quanto que eu gastei de energia para produzir aquele salgado e vender aquele salgado, o quanto que eu gastei de água para produzir aquele salgado e vender aquele salgado, o quanto que eu gastei de embalagem, quanto que eu gastei, tudo, de matéria-prima, né? Quanto custou o meu produto, né? Matéria-prima já está embutida no custo, né? Eu preciso saber então quanto custou cada produto que eu vendo. Eu vendo refrigerante, ele custou tanto, eu vendi por tanto, então eu tive um lucro bruto de tanto, né? Eu preciso ter isso anotado no papel. E aí, para quê? Para mim fazer uma checagem mensalmente. A nossa empresa, gente, ela tem que ser checada, ela tem que ser comparada, ela tem que ser medida, ela tem que ser controlada, os números, mensalmente. Eu terminei o mês de janeiro, lá no dia 5 de fevereiro eu já preciso ter todos os números de janeiro para me checar, para me ver aonde eu errei. Ó, esse mês eu gastei muito disso, esse mês eu gastei muito aquilo, esse mês eu vendi menos, esse mês a minha margem foi diminuída. Eu diminui o ticket médio dos meus clientes, diminuiu a quantidade de clientes. Preciso controlar isso também. Clientes é muito importante, ticket médio é muito importante. Eu preciso entender aonde que os meus clientes compram, né? Para mim montar uma estratégia para corrigir erros. Então, assim, eu descobri os números, eu chequei os números, diagnostiquei o meu problema, diagnostiquei os meus pontos fortes. Os meus pontos fortes eu vou replicar para toda a empresa. Eu acertei nessa estratégia aqui, então eu vou replicar para toda a empresa. Acertei nesse salgadinho, nessa venda, nessa promoção, então vou replicar aquilo lá. E descobri os meus pontos negativos. E aí eu preciso achar uma solução para que no próximo mês, que seria fevereiro, eu já estar com uma estratégia diferente. Essa estratégia diferente, ela vai ser assertiva? Eu não sei. Porque em março eu tenho que checar toda a movimentação de fevereiro para saber se eu acertei ou errei, tá? Com o sistema, isso é muito mais fácil. Ter um sistema na mão, isso é muito mais fácil. Porque se eu estou lançando todas as minhas despesas, estou lançando todas as minhas receitas, eu sei quanto custou os meus produtos, sei por quanto eu vendi os meus produtos, tenho um controle dos meus impostos e tenho um controle de tudo aquilo que eu gastei para vender meu produto ali, eu vou chegar no final do mês, poder fazer uma checagem, fazer um DRE gerencial e descobrir aonde eu acertei e aonde eu errei. Grande parte das empresas, elas quebram porque elas não sabem o que está acontecendo com elas. Como entra dinheiro todo dia, e no meu caso, eu vendo bacana todos os dias, entra dinheiro todos os dias. Eu acho que esse negócio é mágico. E não é mágico, gente. Porque se eu errar na mão, o dinheiro que entrou todo dia não vai dar conta de pagar as minhas despesas. Então eu tenho que controlar. É melhor você checar
a venda de um mês e corrigir, do que esperar um ano para fazer isso, um balanço geral, e aí não dar mais conta de cobrir o rombo que ficou para trás. Aí eu quebro. Então o terceiro ponto é checar os números da minha empresa todos os meses. Todos os meses. Descobrir os meus pontos fortes, replicar e aumentar e melhorar os meus pontos fortes, descobrir os meus pontos fracos e mudar de estratégia, para que no outro mês eu não ocorra que esses pontos fortes, eles vão crescer e aí eu não tenho como controlar. Existe uma piadinha, que eu não vou contar como piada não, mas diz que uma pessoa saiu do interiorzão lá e nunca tinha visto um trem, e ele estava no seu alazão lá, e quando o trem passou, ele pegou um laço e achou que era um bichão muito grande, foi lá, laçou uma parte daquele trem e saiu sendo arrastado ali até que ele soltasse. Ele era bem teimoso, né? Ele demorou a soltar, porque ele queria prender e puxava daqui, puxava de lá, e aí quando ele chegou lá na frente, que ele estava todo estrupiado, ele soltou, né? E aí foi hospitalizado, ficou muito tempo ali no hospital. Quando ele saiu, ele andando pela cidade, né? Porque ele é do interior, foi para a cidade grande, andando pela cidade, passou por uma loja de brinquedo. E ali tinha um ferrorama, um trenzinho ali rodando para lá e para cá, né? E ele não se deu por rogado. Ele estava armado, pegou a arma e deu uns 3 tiros lá. E o cara falou: rapaz, você é louco? O que você está fazendo? Ele falou: não, tem que matar quando é pequeno, porque depois grande ninguém pode. A mesma coisa acontece com a nossa empresa. Se eu não descobrir o problema quando ele é pequeno, depois eu não vou poder controlar ele. Esse quarto ponto é bem rápido, porque nós já falamos um pouco ali no terceiro, né? Eu preciso, gente, quarto ponto, eu preciso ter coragem para mudar rapidamente o destino da minha empresa, tá? Às vezes a empresa que você abriu, ela vai demorar muito tempo para acertar. Por quê? Porque às vezes você está descobrindo alguma coisa errada e você não tem coragem de mudar. Não tem coragem de mudar. Às vezes eu fiz aquela checagem lá, na grande maioria as pessoas não fazem, mas quando eu fiz aquela checagem lá, eu descobri que tinha 7 pontos positivos, 7 pontos fortes. E aí eu me aplaudi, né? Me parabenizei. E aí eu descobri que tinha 3 que eu estava errando, e estava errando feio, né? Mais 3, 7-3, não vai funcionar, né? Não vai refrescar. Vai refrescar sim. Esses 3 pontos, eles podem suplantar em muito o ponto positivo do 7 que você descobriu lá. Então, assim, eu preciso ser corajoso. E o empresário, o empreendedor, se uma coisa que ele tem é coragem. Coragem de arriscar. Coragem de mudar. Então, meu amigo, se você descobriu o ponto lá, vá estudar como mudar aquela situação. Vai buscar conselho, vai buscar consultoria. Tem gente que não paga por consultoria, paga para ter uma consultoria. Existe muitas consultorias onde a pessoa vai presencial até você ou te dá uma mentoria à distância, né? Então, se eu preciso crescer, eu preciso buscar esses estudos, esses conhecimentos para mudar aquilo, tá? Eu vim de uma empresa, gente, que é considerada uma das maiores empresas da América Latina. Quer dizer, eu era funcionário, eu era coordenador de equipe dessa empresa. Então, o proprietário, o dono dela, ele é tido como um dos maiores empresários da América Latina, né? E ele falava o seguinte, ó, não tem um mês na minha empresa que não tem uma consultoria trabalhando, 1, 2, 3 consultorias trabalhando, às vezes uma financeira, outra. E assim, por quê? Porque eu preciso estar achando os problemas e eles precisam me passar como mudar, porque se eu não mudar, eu vou quebrar, tá? Eu já falei isso em outro vídeo, eu vou ressaltar agora. Uma pessoa me falou, e eu gostei disso, e gravei isso aqui e usei para minha vida. A pessoa falava o seguinte, ó, para continuar sempre sendo o mesmo, eu preciso aprender a mudar sempre, tá? Eu sou forte, mas eu só sou forte se eu conseguir aprender a pegar os meus pontos fracos e transformar em pontos fortes, tá? Então você tem que ter coragem de achar os seus problemas, checar primeiro, depois de achar os seus problemas e fazer uma mudança rápida e rasteira. Beleza? E por último aqui, o quinto ponto, gente, é que nós temos uma triste ilusão que a partir que nós abrimos a nossa empresa, nós vamos trabalhar menos que nós trabalhávamos antes, quando nós éramos empregados. Triste.
e errada pensamento, porque nós passamos a trabalhar mais até que a nossa empresa não decole e consiga andar sozinho, e para isso eu preciso investir, né, em pessoas, em processos para que ela consiga andar sozinha. Eu preciso meter a mão na massa, eu preciso cair dentro, eu preciso fazer. Se as pessoas vão embora, eu tenho que ficar. E ficar não só para marcar ponta ali, porque eu fiquei mais tempo, enrolar ali, não, eu preciso ficar pensando, estudando. Nós temos uma ferramenta aí, gente, que é a internet, que é fantástica. Antigamente você precisava gastar rios e rios de dinheiro para ter conhecimento. Hoje você não precisa gastar rios de dinheiro, não. Só você abrir lá seu computador, que você vai ter conhecimento de muitas coisas, tá? Mas você precisa trabalhar. Você precisa ser o primeiro a chegar na tua empresa e o último a sair da tua empresa. Até o ponto de ela ter controle o suficiente e ter capacidade de andar sozinha, ter pessoas treinadas lá para você poder folgar um pouco, tá? Mas nós temos essa impressão, né? Quando nós somos empregados, que quem trabalha efetivamente lá é o patrão, ou é o empregado. O patrão, ele fica sentado na cadeira dele lá com o ar-condicionado, né, e não fazendo nada. É engano, ledo engano. Ele está trabalhando, e está trabalhando muito. Se eu achar que eu vou folgar, eu não vou dar tempo da minha empresa crescer. Eu vou quebrar antes. E quebrar por culpa de quem? De mim, né? Do proprietário. Então, assim, ó, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos usar o nosso tempo com qualidade para fazer com que a nossa empresa ela venha a crescer, né? E a crescer bem. A diferença de um patrão e de um empregado, né? O empregado, eu ficava indignado, eu trabalhei no banco um período, e eu ficava indignado, porque dava horário de expediente, cara, a pessoa, se ela estava escrevendo, ela deixava a caneta cair, pegava o documento que ela estava ali dentro, colocava e ia embora. E aí o gerente, os encarregados ficavam até 10 horas da noite lá, fechando tudo, porque esses de fato eram os patrões, né? Eles eram patrões, é lógico que eles representavam um patrão maior, um presidente do banco, mas naquele momento eles eram o patrão. Mas a pessoa largava ali e saía, né? A pessoa, por exemplo, na salgaderia, deu o horário de fechar, o empregado ele fecha. E o patrão, se vir mais um cliente, 2 clientes, 3 clientes, ele quer atender, porque quem paga as contas é ele sabe do financeiro. Então, nós precisamos trabalhar, tá? Então, lê do engano daquele que acha que vai montar a sua salgaderia, montar a sua empresa para trabalhar menos. Você vai um dia trabalhar menos, mas desde que no processo inicial você trabalhe muito. Você trabalhe muito, não porque você é obrigado, mas porque você quer. Você quer achar várias alternativas, né? Esse momento que eu estou tendo aqui com vocês é uma alternativa. Eu estou pegando... eu estou buscando conhecimento, né? Eu já tenho um conhecimento de empresarial, mas eu estou buscando o conhecimento de salgaderia para me passar receitas novas para vocês, tá? Isso aí no futuro ele vai me dar uma renda. Ele vai me dar uma renda, mas eu preciso trabalhar de graça, né? Por 1, 2, 3 anos, eu não sei, até que no futuro eu tenha um retorno dessas minhas aulas aqui através do YouTube, tá? Então, assim, ó, precisamos trabalhar, tá? Não vou dizer que é difícil, não, pelo contrário, eu estou hoje numa profissão que é muito mais fácil daquela que eu vivia até pouco tempo atrás. Mas se eu parar para descansar, a minha empresa quebra. Sabe quem falava isso? Era o dono da Votorantins. Se eu parar de trabalhar um dia, eu quebro. E era um dos homens mais ricos do Brasil. Beleza, gente? Então, esses 5 pontos aí que eu tenho que ter atenção para que a minha empresa não venha entrar nas estatísticas do IBGE, né? E eu não venha quebrar. Pelo contrário, eu venha ser uma grande empresa no futuro bem próximo. Tá? Esse é o canal Tio Flávio Salgados, aquele canal que quer tirar a dor de você, salgadeiro, né? Eu sei que você tem esses problemas aí, como eu também tenho esses problemas aqui. Eu estou falando de uma coisa que eu passo, que eu estou passando. Então, para que você não passe, então me ouça e comece a ter uma atitude diferente. Dê o seu like se você gostou, se você não gostou, dê o seu dislike, se inscreva no canal,
né? Para mim isso é muito importante, gente. E se você tem algum amigo seu que está com a empresa com dificuldade, e às vezes está passando por esses mesmos problemas, manda esse vídeo para ele. Tá? Manda o link lá do vídeo para ele entrar no canal lá e assistir. Tá bom, gente? Grande abraço!